Salve galera! Primeiro vídeo do ano aqui no canal. Como havia prometido, eu ia trazer coisas novas esse ano e o que eu vou trazer é o seguinte. Eu tenho uma série de vídeos no canal que tem bastante acesso, o pessoal gostou bastante, criando um jogo do zero. Mas aquele projeto ele já está como ele utilizava o Unreal Engine 4, ele está bem desatualizado. Tem muitas coisas também que eu mudei a forma de fazer, tem formas melhores de fazer do que as que eu ensinei nos vídeos. E algumas coisas a Unreal mudou muito nessa versão nova agora. E é uma coisa que eu já vou mostrar agora no primeiro vídeo, que é aquele lance lá de colocar as ações do teclado no mapeamento. Ela mudou completamente aquilo. Ainda dá pra fazer daquele jeito, mas ela criou uma forma melhor de fazer e eu vou estar mostrando como fazer isso agora já no primeiro vídeo. Então eu vou criar um projeto novo aqui, que eu vou chamar ele de... YouTube 2023 Game. Aí vai ser um games, vou deixar em branco aqui, não vou importar nada por enquanto. E vou criar o projeto. Abriu esse projeto aqui com esse mapa vazio aqui, parece um deserto aqui, mas a gente não vai utilizar ele. Para começar, a gente vai vir aqui em Content Drawer e vou clicar aqui, ó, Dock in Layout, que eu prefiro deixar isso aqui sempre fixo aqui. Outra coisa, eu vou vir aqui e vou botar um New Level e vou botar Basic. Aqui está o mapa padrão da Unreal. Eu não vou entrar em detalhes nesse vídeo de como criar mapas e editar mapas. Vou deixar isso para um próximo vídeo. Eu só vou mostrar aqui Window, não é o Content Browser. Aqui, Place Actors, vou deixar isso aqui também, que é interessante. E eu vou mostrar só como mexe um pouco nesse editor de mapa aqui, o básico do básico. Eu vou vir aqui e clicar em Shapes. Eu vou pegar um cubo e vou arrastar para o cenário. No momento que eu arrasto, eu tenho esses três eixos que eu posso mudar a posição dele. O eixo X, Y, Z. Se eu clicar em End, ele vai colocar em cima da primeira superfície que tiver. Aqui tem as ferramentas importantes para alterar o mapa, que é isso aqui, é o Translate, é para mudar o posicionamento. Rotate é para mudar a rotação, eu posso mudar a rotação aqui com um Translate, um Rotate, aliás. E Scale, eu posso mudar o tamanho dos objetos nos três eixos ou no meio, usando o meio, o quadrinho do meio aqui, eu consigo alterar em todos ao mesmo tempo. Eu posso colocar mais para cima, perto. E assim eu posso fazer com outros objetos. E aqui eles vão aparecer aqui no Content Browser caso eu tenha objetos que eu importe para dentro da Unreal. Eu vou mostrar isso em outro vídeo também. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar outro cubo aqui. Esse aqui está muito grande. Eu vou só aumentar aqui o Z dele e apertar no End para ele ficar posicionado ali. O básico de como mexer no cenário é esse. Esse não vai ser o foco do vídeo, eu só criei isso aqui porque eu preciso de um obstáculo para conseguir pular com o personagem depois. E agora a gente vai criar um personagem. O personagem desse nosso jogo vai ser um que foi liberado gratuito aqui pela Epic Games. Se vocês abrirem aqui a loja da Epic, vocês vão ir nos conteúdos gratuitos e vão ver que esse pirata é um personagem que foi disponibilizado grátis nos últimos tempos ali, faz pouco tempo. E ele já tem o esqueleto da Unreal 5. E ele tá bem legal, sim. É um personagem legal pra gente trabalhar. Então a gente vai adicionar isso ao projeto. Eu só vou digitar aqui
aqui, o nome do nosso projeto. Adicionamos. E esse vai ser o nosso personagem. Por enquanto é isso que a gente vai precisar. Já está aqui o Pirate. Full, eu vou pegar aqui no o E5, que é o... Tem 3 modelos dele inteiro. Só esperar ele carregar aqui. Aqui está o nosso pirata. Tá, e agora eu vou fazer o seguinte. Já está carregado aqui o nosso pirata. Eu fechei as janelas que tinha. E eu vou criar uma pasta aqui para salvar esse cenário que a gente fez. Eu dei uma modificada aqui um pouco. Dentro do content vou criar uma pasta chamada Maps. E aí eu vou dar um Ctrl S para salvar esse mapa. Vou selecionar a pasta Maps e eu vou chamar de Test Map. Está salvo o nosso mapa. Outra coisa que eu vou fazer é arrastar aqui do Play Sectors o Player Start. Arrastar para o cenário. Aí o nosso player sempre vai iniciar aqui. Se a gente der play agora, já dá pra a gente controlar uma espécie de câmera, que é o player default aqui da Unreal. Basicamente ele serve não para jogar, mas poder olhar livremente pelo cenário. Movimentando ele com as teclas AWSD, ele voa livremente, olha livremente para qualquer lado. Isso é bem interessante quando a gente está trabalhando com mapas. Se a gente quer fazer um mapa, é interessante usar esse player ao invés do que a gente vai criar para o jogo em si. E agora eu vou criar uma pasta chamada Blueprints, que vai ser onde vai ficar toda a nossa lógica do jogo. A gente tem que criar uma blueprint chamada Game Base Mode, que eu chamo de BP Game Mode. E eu vou criar uma pasta aqui, clico direito, New Folder. Characters. Aqui vão ficar os nossos personagens. A blueprint nada mais é que seria o código do nosso jogo, só que como a gente não edita código em C++, no nosso caso aqui, é possível fazer isso também. Mas eu acho que é mais interessante para a maioria das pessoas usar Blueprint, porque é bem completo e é bem mais fácil de aprender. E tem bem mais ajuda para ela. Então a gente vai começar a criar as Blueprints, aquelas que tem toda a lógica do nosso jogo. Então eu vou criar outra Blueprint e eu vou pegar ela aqui como Character, essa aqui, que é o padrão, e eu vou chamar ela de BP Base Character. Todos os personagens do nosso jogo, elas vão ter essa aqui como base. Porém, o nosso player, como ele vai ser um pouco diferente, a gente vai usar a partir dessa, a gente vai clicar aqui com o direito e dar um Create Child Blueprint Class. Isso aqui, para quem conhece orientação a objetos, é uma classe que herda de outra classe. E eu vou chamar de Player Character. E a diferença é a seguinte, tudo que tiver aqui vai ter aqui. Então se a gente quer criar coisas na nossa blueprint que sirva para todos os personagens, como por exemplo colocar uma variável dizendo quanto que ela tem de vida, a gente vai criar no base e todos vão ter, inclusive essa aqui que foi criada a partir dela. Tudo que essa aqui tiver, essa aqui vai ter. Mas as coisas que tiver nessa são exclusivas dela. E a gente vai entrar aqui depois para criar, mas aqui no BP Game Mode a gente vai dar 2 cliques, ele vai abrir uma janelinha, a gente pode arrastar para cá, para cima, e vir aqui selecionar aqui, ó, o player, o peão, que é o default pawn class, a gente vai selecionar o player character, e a gente vai salvar isso aqui, e agora a gente tem que vir aqui em Edit Project Settings, que é uma janela importante aqui do nosso projeto.
Se ela estiver solta aqui, dá pra arrastar pra cima também. Vou deixar ela junto aqui, eu acho bem melhor. E eu vou fazer o seguinte, Project Settings, aí tem uma das partes mais importantes aqui, é Maps and Modes, e fica aqui em cima. A gente vai selecionar o Game Mode base, que é o BP Game Mode, foi o que nós criamos. E o Editor Startup Map é Test Map, que é aquele o primeiro mapa que a gente criou. E o Game Default Map também. Por enquanto vai ser o Test Map. Depois a gente vai mudar quando a gente criar um mapa de verdade. Esse mapa é só para testar. E nesse vídeo a gente não vai mostrar como editar o mapa em si. E se só como um personagem funciona, que é o coração do jogo, é o movimento do personagem, né? Na minha opinião, pelo menos. Tá aqui. A gente pode ver uma diferença agora. Se a gente der um play, a gente não mais consegue movimentar livremente, porque a gente já criou uma blueprint de personagem. A gente só tem uma câmera parada ali e o personagem está parado, porque ele não tem os comandos ainda. Isso a gente vai fazer agora. Uma coisa legal de se fazer também é vir aqui, Edit, Editor Preference. Isso tem que fazer para cada projeto, ele não salva essa entre um projeto e outro. Que é só isso aqui, ó, All Settings. Aí aqui, ó, Asset Editor Open Location. Eu vou botar aqui em Main Window. E aí ele vai, tudo que a gente abrir, eu vou vir aqui, abrir Characters agora. E vou abrir o player, ele vai abrir aqui em cima já, eu não preciso ficar arrastando. Então isso já poupa nosso tempo. E aí a gente começa a fazer o seguinte. Eu vou vir aqui em Mesh, eu vou selecionar o Skeletal Mesh, eu vou digitar Full aqui. Porque eu quero pegar o Full 1, que é o nosso pirata, nosso personagem. A gente vem aqui no Rotate, que é o mesmo que tem para o mapa, tem aqui. E a gente vai vir aqui, vai pegar o azul e vai rotacionar ele em 90 graus. Ó, ele fica aqui perto do 90. Mas dá pra vir aqui e digitar menos 90. Se ele tiver como ele estava antes, é só vir aqui no Rotation, aqui no Yaw, e botar menos 90. O Rotation, a gente vai usar muito isso nos jogos. Tem Location e Rotation. A rotação, no caso, ela tem o X, Y e o Z, que é o Roll, Pitch e o Yaw. O Yaw ele vai movimentando nesse eixo. O personagem ele mexe no eixo horizontal. Eu vou botar menos 90 de volta aqui. O Pitch ele movimenta nesse eixo. E o Roll nesse eixo. Mas nosso personagem vai ser um pouquinho diferente. E depois eu vou mostrar isso. E o Location é a localização dele também. Tem os 3 eixos. Mas aqui, como é a Blueprint, ele vai estar sempre no 0, 0, 0, por enquanto. Aliás, se a gente vir aqui em Viewport, em vez de Perspective, a gente vai botar Right e vai mostrar isso aqui, ó. Aqui, se a gente selecionar a cápsula, isso aqui é o que vai verificar se ele tomou dano ou não, se alguém atingiu ele. Então a gente tem que pegar essa mesh que a gente selecionou aqui, Skeletal Mesh, que é do pirata, e movimentar ela para ela ficar certinha com a cápsula. E aí aqui vai mudar sim a location. Só que essa cápsula ela acabou que ela veio muito pequena para esse modelo do personagem. Então eu vou botar aqui, se não me engano é 92. E a gente vai ajeitar o mesh. Acho que até dá para aumentar, dá para botar 94. E o mesh a gente vai alterar. E dá pra vir aqui, ó. Aqui ele tá... Eu tô movimentando de 10 em 10. Eu posso movimentar de 1 em 1 aqui, ó. Se vier aqui no Set Deposition Grid Snap Value. E aqui a rotação também, ó. Ele tá travando de 10 em 10. Dá pra travar de 5 em 5 e de 1 em 1. Feito isso, a gente pode sair do right aqui e voltar para a perspectiva. Aqui o personagem já está bem posicionado.
Vou salvar. A cada pouquinho de pouca coisa que a gente faz, eu vou rodar aqui para ir mostrando passo a passo. O que aconteceu? A gente só tá vendo a barba do jogador, porque não tem câmera. A câmera, na verdade, que ele tá usando é dentro do personagem, que é uma câmera que nem existe. A gente tem que criar uma câmera para esse personagem. E como é um personagem em terceira pessoa, ele tem que ter digamos que um pau de selfie aqui atrás para segurar a câmera. E o nome disso na Unreal é Spring Arm. E nessa Spring Arm a gente vai adicionar a câmera como sendo um componente do Spring Arm. A gente pode ver a hierarquia que a câmera ela pertence ao Spring Arm. E agora se a gente dar um play, a gente já vai ver o personagem. Só que ela está mirando no meio do personagem. Eu quero que ela mire um pouco acima. Eu geralmente coloco aqui o Z em 120. Eu boto a câmera um pouco mais à direita, ó, um 5. Aí eu vi que ele estava movimentando verde aqui, então é 50. E eu gosto de pegar só a câmera e baixar ela em 5 graus. Aí se eu der um play, já está mostrando mais como eu pretendo deixar. Eu vou diminuir para 100. Eu quero que mostre o personagem inteiro. Aí, essa câmera é mais interessante pro jogo. Então já a primeira diferença entre o player e o base character é que o player já tem o mesh e o player já tem uma câmera, que os outros personagens do jogo, que vão ser controlados pela inteligência artificial, não vão ter. A gente já deu um play, já mostrou o personagem aqui no cenário. Até dá para diminuir um pouco mais Spring Arm para 80. E dá para botar mais perto também, não ficar tão longe. Aí a câmera até se quiser dá para baixar para 10 o ângulo. Aí ó, tá bem parecido com o jogo que a gente costuma ver. Posicionamos o personagem, a câmera, e agora a gente vai adicionar os movimentos. E agora que vem a parte fundamental desse vídeo, que é as ações do personagem e a movimentação, é a primeira parte importante. Eu vou vir aqui em Edit, Project Settings, para mostrar onde é que ela era feita antes. Provavelmente que muitos que acompanham o canal já viu o outro tutorial mais antigo e vai ver que era aqui, ó, Input. E Bindings aqui, a gente vai ter um aviso agora no Unreal 5.1, que é aqui, ó, Axis and Action Mappings are now depreciated. Please use Enhanced Input Actions and Input Mapping Context instead. Meu inglês está bem ruim, mas é basicamente que os modelos de ação que eram colocados aqui, elas não deveriam mais ser usadas. Elas funcionam ainda, mas eles preferem que a gente use esse modelo novo aqui. E é isso que a gente vai fazer. A gente vai usar um modelo novo, só que ele é um pouquinho mais difícil de configurar. E eu vou criar aqui em Blueprints. Eu vou criar aqui uma nova pasta. Eu vou botar aqui em Actions e eu vou começar a criar as Actions. Agora vai estar aqui esse novo menu aqui, provavelmente não tem no Unreal 4, ou se tem que ativar um plugin, porque ainda não era oficial e agora esse aqui vai ser oficial. A gente vai ter que criar aqui um input action para cada ação e esse input mapping context, que é o que vai mapear. Esses outros aqui talvez eu venha fazer um vídeo deles quando eu aprender mais sobre isso. É uma coisa totalmente nova, então há pouco tempo que eu descobri isso e eu já estou trazendo aqui. E eu vou criar aqui, ó, a nossa primeira action, que eu vou chamar de input action move.
E vai ser assim, ó, ela é mais simples um pouco nessa questão. Ela é só move, não tem move forward aqui, é em outro lugar que a gente vai configurar. Só que a gente vai fazer o seguinte, aqui, esse value type é a única coisa que a gente vai mudar. Em vez de digital bool, a gente vai botar aqui para axis 2D. Ou seja, ele vai ter o X e o Y no nosso movimento. Ações que são tipo metralhadora, um tiro, uma ação, um ataque, vai ser aqui, ó, digital. Mas esse aqui de movimento vai ser axis 2D. Consumo input, sempre verdadeiro, o resto tudo como tá. A única diferença é aqui, ó, trigger when paused. Se a gente criar uma ação de menu que ela é ativada quando o jogo está pausado, a gente vai ter que marcar isso. Mas como não é o caso, salvamos aqui e a move está pronto. Dá para fechar esse project settings que eu abri só para mostrar onde ficava antes. E vamos vir aqui e input mapping context. Input mapping. Aqui que a gente vai vir aqui e adicionar um mapeamento. Eu vou selecionar esse YaMove que a gente vai mapear e a gente vai colocar quais os comandos que vão servir para ele. Eu vou colocar aqui, eu vou adicionar, dá para adicionar mais, ó, e eu vou adicionar o W. Se clicar aqui, ele captura o teclado, né? W, S, D e A. E mais um pro Gamepad. Esse aqui, ó, Gamepad Left Thumbstick 2D Axis. E aí a gente tem que modificar algumas coisas. Aqui no W, o W e o S, eles têm o eixo trocado em relação ao D e o A. Então a gente vai vir aqui e adicionar um modifier chamado Swizzle Input Axis Value. Isso no W e no S. E outra coisa, a gente precisa, o W ele vai para frente e o S para trás. Então no S a gente tem que adicionar um segundo modificador chamado negate. Em direção ao forward, o S é negativo. Em direção ao right, o A é o negativo. Então no A a gente só vai adicionar esse negate. E no thumbstick a gente vai adicionar também modifier, mas não precisa daquele swizzle. A gente precisa de um dead zone e esse é o pulo do gato. Por isso que esse sistema já é melhor que o sistema antigo, por causa desse dead zone. Isso aqui facilita muito. Se a gente clicar aqui vai ter esses valores padrões. Dá para deixar assim, ele já vai funcionar. Esse dead zone ele ajuda, por exemplo, quando pega o analógico e coloca só um pouquinho para a esquerda. Se vocês pegarem o projeto de exemplo em terceira pessoa da Unreal 4, vocês vão notar que a movimentação dele fica meio estranha. É uma coisa que para tratar teria que ser lá na blueprint, na programação, lá tu ia ter que ver o valor que está entrando, se ele não é muito baixo, para ter tudo isso era feito na programação. Agora não, isso aqui tem um recurso que ele permite já configurar aqui para ter menos coisa lá na blueprint, deixando tudo mais simples lá. E quanto mais simples tiver o jogo, melhor fica organizado. E eu já testei aqui em projetos maiores, um pouco já vai ficando bem difícil de organizar o projeto. Projetos maiores são bem complicados. Então, quanto mais puder simplificar, de ter que escrever de ter que fazer uma funcionalidade a mais, é melhor depois. E a gente vai adicionar um outro modifier aqui, que é esse escalar. Que é o seguinte, a gente vai colocar um valor 50, 50 e 1.
Eu não consegui entender ainda por que isso. Eu sei que no padrão da Unreal eles indicaram para usar esses valores. Quando eu tiver a resposta eu aviso, ou se alguém souber, bota nos comentários. Mas eu simplesmente resolvi usar o valor que eles recomendam lá, que é 50/50. Funcionou bem assim, então é isso. Por enquanto é isso. Aqui já está tudo certo para essa movimentação aqui. E agora a gente vai ter uma coisa diferente para fazer que a gente não precisaria, que é aqui no Event Graph. Eu vou deletar esses dois que eu não vou precisar tão cedo. Se eu precisar eu posso colocar, adicionar. Mas eu vou utilizar o Begin Play, que eu vou pegar um Get Controller aqui, Cast to Player Controller. E aí aqui a gente vai procurar por um nome parecido com o que está escrito aqui, ó. Aqui no input, onde ele diz, ó, é Enhanced. É uma palavra que eu não sei nem pronunciar. Ó, Get Enhanced Input Local Player Subsystem. E é interessante vir aqui e verificar se é válido. Isso aqui verifica se um objeto é válido ou ele é nulo. E se ele for válido, a gente vai ter que adicionar ele. A gente vai fazer o seguinte: Add Mapping Context. A gente vai vir aqui e arrastar do valid. Isso aqui valida o objeto, né, como eu já tinha dito. E o Mapping Context ele vai selecionar aquele que a gente criou, IMC. Está feito o nosso Begin Play. Isso vai... Eu vou botar aqui um Begin Play. E a gente já pode pegar e vir aqui. Input Action, underline, Move. Aí agora a gente tem esse novo nó aqui. E a gente pode fazer o seguinte, eu vou dar aqui um print string, ficando com o direito, print string. Vou deixar esse hello aqui. No momento que eu apertar alguma tecla de movimento, ó, ele imprime várias vezes. Outra coisa que eu achei legal nisso aqui é que assim, ó, no antigo modo, cada vez que tu apertava o botão de movimento, ele botava o valor ali, então, movimentando ele de 0 a 1. Mas se tu não apertasse em nada, ele ficava enviando o input 0. A impressão que dava é que ele estava sempre verificando o input. E esse aqui não. Esse aqui deu pra ver ali que ele só deu trigger nisso aqui quando eu apertei o botão. Isso aí nos facilita muito a vida. E facilita o jogo ficar mais leve também, né? Ele não vai ficar verificando o tempo todo alguma coisa. Então, agora a gente só tem que fazer o que a gente já fazia antes, que era get a gente vai vir aqui, vai pegar um get control rotation. Eu vou dar um split struct pin aqui. Aqui no action value também, split struct pin, que eu quero o x e o y. Get forward vector. Get right vector. E aí eu tenho que fazer o seguinte: split struct pin nos dois. E pro forward, aliás, o right é o primeiro. Right primeiro, forward embaixo. Pro right eu preciso do row e do yaw. E pro forward eu preciso só do yaw. E aí a gente pode fazer aquele
aquilo já é parecido com o que já é. Add movement input, na verdade. Eu vou copiar e colar, porque eu preciso de 2. Só que aí, aqui vai ter uma primeira diferença. A gente vai dar o trigger daqui. Eu vou pegar o right vector e botar aqui no word direction. Não é o one direction, é o word direction. Desculpa. E esse aqui é o valor x que eu preciso, certo? Certo. E aí eu vou passar para cá e vou adicionar um movimento no valor do y. 2 cliques aqui para arrastar esse nó aqui. E word direction é o forward vector. Com isso, é para funcionar com ressalvas. Eu já vou mostrar por quê. Movement. O personagem vai se movimentar, mas não vai ser exatamente como a gente quer. Na verdade, ele vai se movimentar como a gente quer. E aí tem 2 pontos. Tem 2 formas de fazer a movimentação do personagem e eu vou mostrar como funcionam as duas. Essa forma aqui, ele está se movimentando como tanque. Mas tem a outra forma. Se eu pegar aqui o player character, vir aqui, procurar por pawn e desmarcar isso aqui. Se bem que a rotação não está ativada, então não vai fazer diferença. Mas eu sei que isso aqui a gente desativa. E a gente vem aqui em Movement. Vamos ver. Aqui. Rotation. Deixa eu achar. Dá pra vir procurar aqui, é o jeito. Aqui, ó. Character Movement, Rotation Settings. Aqui dá pra gente aumentar esse Rotation Settings para 500. E vim aqui, ó. Orient Rotation to Movement. Após isso, tem mais uma opção aqui no Spring Arm que a gente marca isso aqui, ó. Fazendo essa mudança, o personagem ele rotaciona pro lado que tu tá andando. Tem jogos que são assim. Ele não anda de ré, né, utilizando isso. E lá na Blueprint existe como trocar isso em tempo. Tipo, se eu apertar um botão, ele começa a se movimentar do outro jeito, sabe? É impossível fazer isso. Por exemplo, tem jogos que tu movimenta assim, e na hora que ele tá mirando, ele movimenta da outra forma. Então tem que fazer isso no Blueprint. Provavelmente eu vou mostrar como faz isso em algum vídeo posteriormente. Muito bem, o básico está aqui. Após isso a gente vai fazer as ações para o personagem olhar para os lados com o mouse e com o analógico direito. Muito bem, após isso a gente pode já criar a próxima ação que a gente vai ter, que é input action e a look. Look vai ser a mesma configuração do outro, vector 2D, save, só isso. Voltamos aqui no input mapping e a gente vai adicionar mais um mapping para o look. E o look vai ser mouse XY 2D axis e ele vai ter um modifier que ele vai ser um negate. Só que o negate dele é diferente. Ele é só no eixo Y.
que o eixo Y é diferente para o mouse. E o gamepad right thumbstick 2D axis. Nesse aqui a única modificação é o dead zone. A gente adiciona os valores padrão mesmo. E é isso. Isso aqui a gente precisa fazer só uma vez. Depois disso é só a gente botar IA look vir aqui em action value split structure pin e a gente vai botar aqui ó, um pitch input e um yaw input, add controller yaw input. E esse aqui é mais simples, quando der trigger vai vir de um para o outro. Aí, se eu não me engano, o pitch é o Y. Eu até vou mudar a ordem aqui. O pitch vai ser o Y, que é o eixo horizontal, e o vertical, aliás. E o X vai ser o eixo vertical, que é o yaw. E eu vou testar se é esse mesmo, se não é ao trocar os dois ali. Eu me esqueço às vezes. Mas a princípio é isso mesmo. O mouse está funcionando. E agora eu vou ligar aqui o controle. Controlezinho ligado, controle da Xbox. Está bem como planejado. E como eu falei, quando eu coloco só um pouquinho ele anda menos, mas ele não anda quase parando. Por isso que serve o dead zone. Então é bem interessante isso. Muito bem, desligar aqui. O controle está configurado. Vou botar aqui um comentário. Seleciono, aperto C e vou botar um comentário. Look. A última ação que eu vou colocar aqui é IA Jump. E esse jump é o seguinte, é bool mesmo, não vou mudar isso aqui, só salvar. E no input mapping a gente vai adicionar um outro mapping chamado jump, que vai ser no espaço e face button down, bottom aliás, que é o A do Xbox ou o X do controle do PlayStation. Agora eu posso fechar isso aqui. Aí eu posso fazer o seguinte. Não, se não me engano tem mais uma alteração. Ou não. Não, eu vou testar assim primeiro. Eu vou vir aqui IA Jump. Só que daí eu vou fazer assim, ó. Quando ele dá um trigger, eu vou dar um jump. E quando ele der um cancelled, eu vou botar, não é completed, aliás. Stop jumping. Beleza? Só que para poder testar isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pesquisar por jump. E uma coisa importante do jump é isso aqui, ó, max hold time. Se deixar 0, não faz diferença usar o stop jumping.
Mas, se eu deixar, por exemplo, 5, eu posso ficar 5 segundos segurando o jump e ele vai começar a voar, praticamente. Ó. Por 5 segundos eu posso ficar segurando e aí ele começa a cair. E se eu paro, ele para de subir. Isso era só para testar se tinha dado certo. Se eu parar antes, ele para de subir. Então funcionou. O trigger seria o antigo pressed e aqui o released. E agora a gente volta a configurar esse jump, só que em vez de esse max hold time para 0, eu vou botar 0,15. Não pode ser muito alto isso. E eu vou aumentar a velocidade do pulo para 800. Mas eu vou vir aqui, eu vou procurar também o Gravity e eu vou dobrar a gravidade para ele parecer mais realista. Aí ficou melhor. Mas eu achei muito 800 demais. Eu vou botar aqui 600. Eu quero um pulo mais baixinho, mais realista. Suficiente para subir nisso aqui que eu coloquei justamente para isso. Até subiu demais. Ó. O personagem já está fazendo as ações que a gente planejou. Pulando, se movimentando e olhando para os lados. Agora a gente tem que fazer o seguinte. Agora nós vamos para a segunda parte importante, que é configurar a blueprint da animação, para o nosso personagem não ficar parado. Então a gente vai fazer o seguinte. Eu vou aqui no Content, eu vou criar uma pasta chamada Animation. E aí eu vou criar uma subpasta chamada Blend Space. A primeira coisa que eu vou fazer é criar o Blend Space. Nesse vídeo eu vou utilizar o Blend Space padrão, não esse daqui, ó. Esse aqui é o Blend Space 2D, que é para todas as direções. Mas ainda tem aqui, ó, legado, ainda tem o Blend Space 1D. Eu vou selecionar o esqueleto de cima, que é o do Unreal 5. Blend Space Locomotion. Esse manequim desse personagem, ele veio sem as texturas. Se vocês quiserem vir aqui e botar Preview Scene, em vez desse SKM Many e botar aqui, escolher um desses três, tem 3 piratas, por exemplo, ou o próprio personagem que a gente está utilizando. Eu vou botar um aqui que é mais fácil de ver. E vou vir aqui Apply to Asset. Aí a animação vai ficar configurada para esse personagem. E aí eu vou fazer o seguinte. Ele veio com as animações básicas aqui, que é as mesmas da terceira pessoa. E eu vou usar elas. Vou botar aqui um Idle. Um Walk Forward aqui. E um Run Forward. E daí mais uma coisa, esse Horizontal Axis eu vou botar aqui Speed. E em vez de 0 a 100 eu vou de 0 a 600. E eu vou dividir em 6 quadrantes aqui. Vou botar aqui o Run no máximo. E o Walk Forward eu posso deixar metade aqui, 50. Que é o mínimo que ele vai se movimentar. Ele está se movimentando. Só que tem alguma coisa de diferente nessas animações. Deixa eu ver uma coisa. Walk Forward. Browse to Asset.
por alguma razão ele está realmente andando para frente. E a gente não quer isso. Então, em todos a gente tem que vir aqui em Force Root Look. Porém, dá pra fazer de uma vez só. Vim aqui, seleciona todos. Asset Actions, aqui ó, Book, Edit via Property Metrics. E dá pra vir aqui, Root Motion, Force Root Look. Eu acho que é isso. Salvei. O resto eu acho que tá tudo certo. Voltando aqui pro Blend Space, se a gente clicar aqui, ele já vai estar funcionando agora. Tem animações que não precisa fazer isso, né? A animação que já está parada não precisa. E aí, depois de criar o BS Locomotion, a gente vai vir aqui e voltar para a pasta animações e vou criar aqui a blueprint da animação. É o main skeleton, create, bp. Eu vou botar aqui como... Vou botar aqui, ó, Pirate Animation. Muito bem, abrimos aqui Pirate Animation e aí a gente vai começar a configurar a blueprint da animação. A primeira coisa que a gente tem que fazer é vir aqui em init. Deixa eu achar aqui a função. Aqui, ó, Event Blueprint Initialize Animation. Essa aqui a gente vai usar. Get Player Pawn, cast to bp base character. E aí esse base character a gente vai promover para uma variável chamada character. E isso aqui não precisa mais. E nesse Event Blueprint Update Animation, a gente pode fazer o seguinte. A gente pega esse personagem, Get Character, clica com o direito, Convert to Validated Get. O que é isso? É um Get que já valida se ele fez com sucesso isso aqui. Se ele fez, esse objeto ele existe. E aí a gente vai começar a fazer as coisas que a gente precisa com ele. Primeira coisa, eu vou botar uma sequência aqui que eu vou fazer em ordem. Eu vou pegar esse character movement, dar um get character movement e vou vir aqui em get velocity, deve estar aqui no final, aqui. Get velocity. Eu vou precisar disso aqui e vou promover para uma variável. Primeira coisa. Essa variável eu já vou usar vector length e promover para outra variável que eu vou chamar de ground speed aliás, não é vector length, agora tem uma nova função no Unreal 5 que não tinha, que é vector length xy, ou seja, ele não vai considerar o z.
Aí eu posso pegar esse ground speed. Vou verificar se ele for maior que uma tolerância ali, que eu vou chamar de 3. And pegar esse character movement. Get current acceleration. Verificar se ela é diferente de 0. Se a aceleração for diferente de 0 e a velocidade for maior que 3, significa que o personagem ele vai estar se movendo. Isso a gente vai usar depois. Tá? Que ele deve estar se movendo. Então vou chamar isso aqui de should move. Interrogação. E eu vou pegar isso aqui, ó. Copiar pra cá pra não ficar muita coisa aqui. Eu vou separar as coisas. Arrasta pra cá. Ou não, só vou deixar ele mais centralizado aqui. Precisa copiar com tudo. E tem um último aqui que é is fallen. E também vou promover para uma variável. Vou chamar de onAir, se ele está no ar. Vou adicionar um novo nó aqui. Aí se quiser dá pra vir aqui e colocar um por um no comentário. Set velocity, set ground speed, set should move, aí. Por enquanto esses 4 que a gente vai precisar, a gente precisa dessas 4 variáveis. A gente precisa saber qual a velocidade do personagem, a gente precisa saber qual a velocidade dele no chão para nosso blend space funcionar. A gente precisa saber se ele tá indo se movimentar para quando ele cair, a gente saber se a gente usa uma animação ou outra. E a gente precisa saber se ele está no ar ou não, para saber se a gente usa a animação dele pulando ou a animação dele normal. Tendo isso, a gente faz o seguinte, a gente vem aqui e a gente vai criar uma nova máquina de estados. Aqui em Anime Graph agora. State Machine. Arrasta para cá, por enquanto. Ela vai ser a nossa Unarmed State Machine. E entrando aqui, a gente vai em Add State, Locomotion, nosso primeiro estado. Estado Locomotion é o nosso Blend Space Locomotion, que a gente arrasta para cá. A gente só precisa passar uma velocidade para ele, que a gente está pegando lá. Todo frame ele está verificando qual a velocidade, não o velocity, mas o ground speed, essa velocidade. Compila e salva. Nisso a gente já pode testar um pouco o que foi feito até aqui. Vem em Player Character aqui de novo, fecha isso aqui. E aqui, Animation, a gente aqui ó, usa Animation Blueprint no Animation Mod. E Anime Class a gente seleciona o Pirate Animation. No momento que a gente compilar e salvar, ele já deveria estar visível. Então algo ainda não está certo.
que ele já está mostrando aqui, ó, no Pirate Animation. Vou abrir de novo. Character. A diferença aqui, que em vez de get player pawn, que a gente usava no Unreal 4, a gente tem que vir get owning actor. E aí sim, dá um cast to base character. Uma coisa importante é que se o esqueleto que ele está setado aqui não foi o mesmo selecionado aqui no Blueprint Animation, ele não vai funcionar. E o que acontece? Esse personagem aqui, ó, esse pirata que a gente selecionou, ele tem dois. Ele tem o mesh do E4 e o mesh do E5. E a gente selecionou, por engano eu selecionei o errado. Eu selecionei do E4 e eu fiz a animação certa para o E5. Então não ia funcionar. Então a gente vai corrigir isso simplesmente vindo aqui, selecionar full, aqui. Só que dá uma olhada ali embaixo que tem Game, Pirate, Mesh, UE5. O que a gente selecionou antes é o do UE4, por isso que não funcionou. Então eu vou selecionar do UE5 e a animação já tá ali. Compilamos e salvamos, porque a animação já estava selecionada certa, que é a Pirate Animation. E agora a gente dando um play, a nossa animação de ficar parado e correr já funciona. Só a de pular que a gente não colocou ainda. E agora a gente vai fazer isso. Player Character. Não é aqui, deixa eu ver. Aqui. Anim Graph, Unarmed State Machine, Locomotion. Aí a gente vai fazer o seguinte. A gente tem que ter um estado para ele. Jump, um estado chamado Jump, que é o que ele vai dar a animação inicial do pulo. Um estado chamado Falling, que é o estado que ele está caindo, mas não chegou no chão ainda. Se o player cair em um lugar alto, ele tem que entrar direto nesse aqui e não usar o de Jump. Isso é um outro defeito que tinha o da Unreal 4. Para fazer isso tinha que fazer na Blueprint e agora tem uma maneira melhor de fazer. E tem que ter um estado landing, land ou só land. O estado jump, ele tem que ter o jump daqui. O estado falling, ele tem que ter o fall loop. E como ele é um loop, ele tem que estar marcado isso aqui, ó, loop animation. E land tem a animação land, que é a animação dele aterrissando. Então a gente vai fazer o seguinte. A gente tem que ligar essas animações. Para isso a gente vai fazer assim, ó, a gente vai dar um state alias e vou chamar ela de onAir. Isso aqui vai ser para todos os estados que podem pular. Então ela pode vir de locomotion, pode vir para o onAir.
E esse land, ele vai ficar ligado aqui. O que o land vai fazer? O land, ele vai vir para cá. E eu vou botar um novo state alias chamada onGround. Para qualquer estado que possa vir para o land. E como isso funciona? Esse onGround ele pode vir do jump ou do falling. Qualquer um dos dois pode chegar nesse onGround. E o onAir do locomotion. E o onAir ele vai poder ir para o jump ou para o falling. Para isso a gente vai usar um outro recurso chamado conduit. Eu chamo ele de jump or fall. Dentro dele tem que marcar isso aqui, ó, can enter transition. É a única coisa que tem que marcar dentro do conduit. E ele tem um outro aqui, ó. Esse aqui é uma transition rule, uma regra de transição. Quando que ele vai poder entrar nessa regra de transição? Quando ele tiver essa variável onAir verdadeira. Quando tiver verdadeiro onAir, ele pode entrar nessa transição, ou seja, ele pode vir do locomotion para cá quando ele tiver com esse onAir verdadeiro. E esse aqui a gente vai ter duas regras. Vai ter uma regra para o jump e uma regra para o falling. E às vezes a gente faz isso e não aparece isso aqui, ó. Mas se a gente entrar no estado e voltar, já vão aparecer a regra de transição. E a regra de transição, para ver se ele está no jump, é a seguinte. A velocity split structure pin, essa velocidade de z for maior do que 100, ou seja, ele está indo para cima. Se ele está indo para baixo, vai ser negativo. Se ele for maior que 100, ele pode entrar aqui. E se ele for menor que 100, menor ou igual a 100, ele vai entrar nessa de baixo, que é só decair. E o jump, depois que acaba, ele vem pro falling. Na Unreal 4, como fazia isso? Eu vou clicar aqui e voltar para isso aqui é um bug que tem desde o 4. Como que a gente fazia isso? A gente tinha que vir aqui, time remaining, aqui ó, time remaining, isso aqui, que é a da animação anterior, for menor que 0,1, ele poderia vir para cá. Se eu botar aqui, vai funcionar? Vai. Mas não precisa. Porque agora tem um novo recurso chamado Automatic Rule Based. A gente só marca como verdadeiro. O que acontece? Quando acabou essa animação, ele vem para cá. Simples assim. Ele vem para cá e cai no falling. E quando ele vai sair do falling, como esse falling ele está aqui marcado nessa regra, ele pode verificar se essa regra vai ser atendida. E qual é a regra para ele parar de cair? onAir falso. Então, not boolean. Se ele não estiver no ar, ele pode vir para o land. O land ele vai rodar aquela animação dele aterrissar. E vai aqui no land eu vou fazer o seguinte, eu vou deletar esse aqui e vou fazer de novo. O land pro locomotion tem duas formas dele entrar. Uma é se acabar a animação, que não é a principal, e a outra é se ele pode se mover. Por isso que a gente criou aquele should move. A gente vai criar uma transition, vai criar outra transition, vai aparecer as duas aqui. Na primeira se ele deve se mover,
ele pode parar a animação de land para se mover. A segunda regra é a regra que está vazia, é Automatic Rule Based. Se ele acabar a regra de transição, ele vem para o idle. Não deu erro, salvamos e dá um play. E aí vamos ver se está tudo certo. Pulei, aterrisei. Ó, ele roda a animação de pular, roda a animação de cair, roda a animação de aterrissar. Só que se eu estou andando, ele só sai andando, ele não toca a animação de aterrissar. Porque ia ficar bem esquisito. Mas se eu estiver parado, ele aterrissa. E o segundo teste é, pulamos aqui e eu vou só cair. Ó, ele só dá o falling, ele não dá a animação de pular. Ó, só cai. Isso é um problema que foi resolvido com essas atualizações da Unreal. Sem precisar rodar uma animação de início. Ficou bem legal isso. E para esse vídeo não ficar mais comprido do que já está, eu vou encerrar o vídeo por aqui. O básico do básico de como fazer um jogo é isso. Como movimentar o personagem, como pular. E outras ações eu vou criar nos próximos vídeos. Valeu a quem acompanha o canal, obrigado pela paciência e até a próxima.